Fala, engenheiro concurseiro, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre um assunto que a gente ainda não falou nesse canal. Vamos falar sobre os limites de Atterberg. Para você que é engenheiro, já deve ter estudado isso na faculdade. Vamos falar sobre limite de contração, limite de plasticidade, limite de liquidez para solos finos. Vamos então à nossa apresentação. Vamos então, como eu disse, falar sobre limites de Atterberg. Se você ainda não sabe do que se trata esse assunto, peço que você fique comigo até o final desse vídeo, mas se você já tem conhecimento sobre esse assunto, você pode avançar o vídeo e ir lá para a parte das questões no final desta videoaula e acompanhar o vídeo a partir das questões, ou então acompanhar esse vídeo em velocidade acelerada aqui no YouTube. Para nós aqui, vamos começar a nossa apresentação. Limites de Atterberg para solos finos. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal Engenheiro Concurseiro, porque ele está crescendo, mas precisa crescer cada vez mais, porque trazer todos esses conteúdos para você de forma gratuita demora, dá trabalho, é difícil. Então, se inscreve no canal, deixa o like, não se esquece de deixar o like, ativa as notificações e vamos começar a nossa apresentação. Os limites de Atterberg. Vamos inicialmente falar sobre solos grossos e solos finos. Os solos grossos, eles são compostos pelos pedregulhos e pelas areias, e os solos finos são compostos pelos siltes e as argilas. Estes são os dois representantes de solos grossos e os dois representantes principais de solos finos que a gente estuda lá na análise granulométrica. Os solos grossos eles são definidos pela curva granulométrica e o ensaio de peneiramento para solos grossos, pedregulhos e areias está definido lá na NBR 7181, em que a gente vai obter essa granulometria por meio de peneiras. Os solos grossos, eles apresentam propriedades não coesivas. Já os solos finos, esse vai ser o maior foco da nossa videoaula, que é composto pelos siltes e pelas argilas. Eles, por possuírem uma granulometria menor, por serem grãos mais finos, eles vão possuir propriedades muito mais bem definidas através do ensaio de sedimentação e também vai ser possível desenhar a curva granulométrica dos solos finos. Um outro aspecto importante é que os solos finos podem possuir plasticidade e apresentam propriedades coesivas. As aplicações desse estudo que a gente vai analisar aqui é para fundações, barragens, pavimentação, drenagem e outros assuntos aí da engenharia civil. Aqui estão apenas alguns exemplos. Além disso tudo que eu disse, a ABNT 6502 e o DENIT trazem as suas próprias classificações a respeito do diâmetro nominal dos grãos para classificá-los em argila, silt, areia e pedregulho. Segundo a ABNT, diâmetro dos grãos até 0,002 milímetros, trata-se de argila, de 0,002 até 0,06 siltes, de 0,06 até 2 milímetros de diâmetro, os grãos são classificados como areia e da areia para frente não possuem propriedades coesivas e de 2 até 60 milímetros são classificados como pedregulhos. Já o DENIT adota limites diferentes. O DENIT, que é mais aplicável a obras rodoviárias, nele vai constar que de 0 a 0,005 milímetros de diâmetro as partículas comportam-se como uma argila, 0,005 até 0,075 milímetros temos os siltes, de 0,075 até 2 milímetros temos as areias e de 2 a 76 milímetros na nossa classificação, segundo o DENIT, teremos os pedregulhos. Mas qual que é o foco da nossa videoaula? Isso eu já falei, vai ser exatamente os solos finos. Vamos tratar principalmente dos limites de Atterberg. Atterberg é esse senhor que aparece aqui na imagem, que fez vários estudos a respeito desses materiais e estabeleceu algumas propriedades importantes que caem sempre na prova de engenharia civil, na prova do concurseiro. Vamos então avançando. Vamos então falar sobre solos finos, principalmente silt e argila, que possuem propriedades plásticas. Mas afinal, o que são essas propriedades plásticas? Quanto às propriedades plásticas, vamos definir que, sobre efeitos de alterações significativas de umidade, estes solos, os siltes e as argilas, os solos finos, estes solos sofrem mudanças de consistência e deformações permanentes, sem que haja fissuração, ruptura ou significativa alteração volumétrica.
Trata-se da plasticidade desses materiais. As propriedades plásticas de um solo serão observadas quando o solo possuir uma faixa de umidade entre o estado semissólido e o estado plástico. Nesta faixa de umidade, o solo possuirá propriedades plásticas. Observe que estamos falando apenas de siltes e argilas. Os solos grossos não se encaixam nessas propriedades plásticas. Vamos então falar especialmente sobre limites de Atterberg, limite de contração, limite de plasticidade e limite de liquidez. Esses são assuntos muito comuns abordados na disciplina de mecânica dos solos. Vamos trazer eles aqui um pouco mais definidos para você de acordo com o que cai em provas de concurso público. Esse é o gráfico mais famoso do estudo que a gente vai trazer para vocês. Observe que no estado sólido, até um determinado percentual de umidade, observe que da esquerda para a direita, esse teor de umidade ele está aumentando. Observe que no estado sólido, o material ainda possui vazios, ele possui espaços vazios, índice de vazios não preenchidos por água. Então, até o LC, o limite de contração, o solo ainda possuindo esses vazios, ele será preenchido por água, portanto, não ocorre a expansão volumétrica. A partir do limite de contração, numa escala linear, o acréscimo de umidade vai fazer o solo mudar as suas propriedades, tanto no estado semissólido, no estado plástico, no estado líquido, o solo vai possuir propriedades diferentes. Esse vai ser o estado plástico, em que o solo vai adquirir a plasticidade que eu já me referi aqui nessa apresentação. Observe que do estado sólido para o estado semissólido, para o estado plástico e para o estado líquido, ocorre sempre o aumento do teor de umidade e o volume do solo ele vai se comportar, primeiramente no estado sólido, sem uma expansão volumétrica, e a partir do momento em que todos os vazios de solo estão preenchidos por água, o maior acréscimo de umidade vai resultar em expansão volumétrica destes solos finos e ele vai passar para o estado semissólido, depois para o estado plástico e para o estado líquido. Observe que no estado sólido, como eu já disse, é o estado de consistência em que, mesmo com o acréscimo de umidade, a amostra não apresenta expansão volumétrica. Prosseguindo, no estado semissólido, teremos esses dois limites bem definidos: o limite de contração, que é o teor de umidade a partir do qual o solo passa a sofrer expansão volumétrica, até o limite de plasticidade. Então, vamos falar sobre o estado semissólido, que é o estado de consistência em que inicia-se a expansão volumétrica da amostra, pois todos os vazios já foram preenchidos por água. Exatamente, no início da expansão volumétrica, temos o limite de contração. O limite de contração representa o teor de umidade em que inicia-se a alteração volumétrica à medida que ocorre a alteração de umidade de forma linear. No estado semissólido, também como limite posterior, teremos o limite de plasticidade, é o teor de umidade em que o solo passa a adquirir propriedades plásticas. Com determinado teor de umidade, o solo pode sofrer grandes deformações permanentes em seu formato, sem se romper e sem se fraturar. Exatamente, essa é a definição de plasticidade que a gente já falou anteriormente. O ensaio do limite de plasticidade, ele define exatamente qual seria o teor de umidade para uma determinada amostra de solo em que ele vai passar a possuir propriedades plásticas. Esse teor de umidade, ele é definido no ensaio do limite de plasticidade para a determinação do limite de plasticidade. É o teor de umidade em que o solo passa do estado semissólido para o estado plástico, corresponde, de acordo com o ensaio da ABNT 7180, ele corresponde ao teor de umidade em percentual em que o solo começa a se fraturar quando se tente moldar um cilindro de 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro. Basicamente, é uma amostra de solo em que será moldado um cilindro. Esse cilindro deve ter 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro. E no momento em que você acrescenta umidade e ele passar a sofrer algumas fraturas, algumas fissuras, este vai ser o limite de plasticidade definido de acordo com os padrões e todas as especificações na NBR 7180. Entrando agora no estado plástico, o solo adquire as propriedades plásticas, que basicamente é a capacidade daquele solo fino de não sofrer fissuras, não se romper e poder alterar a sua forma sem sofrer grandes variações no seu estado de consistência. Já falamos sobre o limite de plasticidade.
para o limite de liquidez, que será obtido com maior acréscimo de umidade ainda, que é o limite posterior do estado plástico. O limite de liquidez corresponde ao teor de umidade a partir do qual o solo perde suas propriedades plásticas e passa a se comportar como um líquido a partir daí, perdendo toda a sua consistência. O ensaio de limite de liquidez é definido pela NBR 6459 e ele é conhecido como ensaio de Casagrande. O limite de liquidez corresponde basicamente ao teor de umidade em que o solo passa do estado plástico para o estado líquido, e este limite corresponde ao teor de umidade em percentual em que, com o uso do aparelho de Casagrande e aplicação de 25 golpes, une-se os bordos de uma ranhura aberta na massa de solo aplicada por um cinzel padrão. Basicamente, esse recipiente aqui ele é preenchido por solo com um determinado teor de umidade. Nesse solo vai ser aplicado uma ranhura, utilizando-se um cinzel, e após 25 golpes aplicados sobre essa estrutura, essa ranhura vai se fechar. E ela vai se fechar exatamente com 25 golpes, com um determinado teor de umidade. Este teor de umidade será o limite de liquidez. E a partir daí, a partir do limite de liquidez, o acréscimo de umidade vai tornar o solo líquido e o solo perde suas propriedades plásticas, comportando-se como um líquido devido ao acréscimo de umidade, além do limite de liquidez. Além disso, o engenheiro concurseiro deve saber do índice de plasticidade, que basicamente é a fórmula definida pelo limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Basta subtrair um teor de umidade do outro e você vai ter o índice de plasticidade. Quanto maior o índice de plasticidade, ou seja, quanto maior esse intervalo em que o solo comporta-se como um solo plástico, mais plástico será esse solo. Assim, maior será a faixa de umidade em que o solo comporta-se como plástico, podendo sofrer deformações permanentes sem se romper ou quebrar. Vamos então a algumas questões sobre esse assunto. Primeira questão, com relação às propriedades e à classificação dos solos, analise as afirmativas a seguir. Os limites de Atterberg servem para caracterizar as mudanças entre os estados de consistência de um solo. Os limites de Atterberg são o limite de contração, limite de plasticidade e limite de liquidez. Eles servem para caracterizar as mudanças entre os estados de consistência de um solo. Basicamente é aplicável a solos finos, mas essa afirmação que ele colocou para nós está correta. Lembrando que o limite de contração estabelece o momento em que o acréscimo de umidade gera expansão volumétrica. O limite de plasticidade corresponde ao acréscimo de umidade, em que o solo vai apresentar fraturas a partir do molde de um cilindro de 10 centímetros por 3 milímetros de diâmetro, conforme estabelecido pela NBR 7180, e o limite de liquidez ele é obtido através do ensaio de Casagrande, em que aplica-se uma ranhura por um cinzel padrão no molde e com 25 golpes aquela ranhura se fecha completamente. Essa afirmativa, portanto, a afirmativa 1, está correta. Segunda afirmativa, o limite de plasticidade corresponde ao teor de umidade que indica a passagem do estado semissólido para o estado plástico de um solo e é obtido por meio do uso do aparelho de Casagrande. Na verdade, não é bem isso. O aparelho de Casagrande, ele define o limite de liquidez. O limite de plasticidade ele é definido pelo ensaio do cilindro, em que a gente molda o cilindro e ele passa, em determinado momento, com acréscimo de umidade, a sofrer fissuras. Portanto, a afirmativa 2 está incorreta. Afirmativa 3, o índice de plasticidade é calculado fazendo-se a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade de um solo. Exatamente isso que a gente viu lá no finalzinho da nossa apresentação. O índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Quanto maior esse intervalo, mais plástico é o solo. Portanto, a afirmativa 3, verdadeira. Nosso gabarito vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra C, apenas 1 e 3 estão corretas. Próxima questão. Os limites de Atterberg ou limites de consistência são um método de avaliação da natureza dos solos criado por Albert Atterberg. Em um laboratório, é possível definir o limite de liquidez e o limite de plasticidade de um solo. Apesar de sua natureza fundamentalmente empírica, esses valores são de grande importância em aplicações de mecânica dos solos, como a determinação do índice de plasticidade. A determinação do índice de plasticidade é realizada por meio da equação
Essa equação a gente viu na nossa apresentação. Índice de plasticidade é igual ao limite de liquidez menos limite de plasticidade, gabarito letra C. Próxima questão. Com relação ao limite de plasticidade de solos, analise as afirmativas a seguir. Observe que ele está falando sobre limite de plasticidade. Representa o teor de umidade a partir do qual um solo passa a exibir plasticidade? Exatamente, o limite de plasticidade, a partir dele, o solo passa a exibir plasticidade, exatamente isso. Segunda afirmativa, representa a fronteira entre o estado semissólido e o estado plástico, de acordo com a definição clássica de Atterberg. Exatamente isso. O limite de plasticidade, ele separa o estado semissólido do estado plástico. E a nossa terceira afirmativa, o limite de plasticidade é definido como sendo o teor de umidade com o qual um cilindro de solo começa a se fragmentar quando se procura moldá-lo com 3 milímetros de diâmetro. Exatamente isso. O limite de plasticidade ele é definido através de um ensaio. Esse ensaio consta lá na NBR 7180, definição do limite de plasticidade. É o teor de umidade em que o solo passa do estado semissólido para o estado plástico e corresponde ao teor de umidade em que o solo começa a se fraturar quando se molda um cilindro de 10 centímetros de comprimento por 3 milímetros de diâmetro. Portanto, essa afirmação 3 também está correta. As três afirmativas estão corretas, então o nosso gabarito vai ser a letra E. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Próxima questão. Para a determinação dos limites de Atterberg, deve-se utilizar amostras de solo passante na peneira com abertura nominal igual a... Lembrando lá dos limites granulométricos, tanto do DENIT quanto da ABNT, nós tínhamos lá os limites em milímetros que separavam pedregulhos de areias, areias de siltes e siltes de argila. Nós sabemos que os limites de Atterberg são aplicáveis a solos finos, portanto, exatamente na separação entre siltes e areias. Observe que, segundo a ABNT, essa definição se dá a 0,06 milímetros e, segundo o DENIT, o que separa solos grossos de solos finos, estamos falando em 0,075 milímetros. Observe que nas alternativas não há a opção de 0,06, apenas a opção de 0,075 milímetros. O nosso gabarito vai ser a letra B e ele está falando sobre a classificação do DENIT, embora ele não deixe isso explícito, mas você precisa conhecer esses valores e saber dos limites de separação, segundo as duas classificações. Gabarito, então, 0,075 milímetros, letra B. Próxima questão. Duas amostras de solo foram ensaiadas em laboratório e seus limites de Atterberg foram determinados. O solo tipo A possui limite de plasticidade igual a 25% e o solo B possui limite de liquidez igual a 79%. Ambos possuem índice de plasticidade igual a 32%. Sendo assim, o limite de liquidez do solo A e o limite de plasticidade do solo B são respectivamente. Os dados do nosso solo estão aqui, lembrando que índice de plasticidade é igual a limite de liquidez menos limite de plasticidade. O solo A, teremos então que o índice de plasticidade é 32%, igual ao limite de liquidez menos 25%, porque 25% é o limite de plasticidade. E para o solo B, 32%, que é o índice de plasticidade, é igual a 79%, que é o limite de liquidez do solo B, menos o limite de plasticidade também do solo B. Fazendo esses cálculos, o limite de liquidez do solo A será igual a 57% e o limite de plasticidade do solo B será igual a 47%. O gabarito será então 57 e 47, letra E. Próxima questão. Um técnico de laboratório utilizou o aparelho de Casagrande para realizar um ensaio de um solo. O índice do solo que o profissional estava avaliando com esse ensaio é o... Lembre-se que nós vimos aqui que o ensaio de Casagrande ele é aplicável para se verificar o limite de liquidez. Quando a ranhura aplicada pelo cinzel no molde, ela se fecha após a aplicação de 25 golpes. Esse teor de umidade corresponderá ao limite de liquidez e o aparelho de Casagrande determina exatamente o teor de umidade correspondente ao limite de liquidez. Nosso gabarito, portanto, vai ser a letra E. Vamos então para a nossa última questão. Teor de umidade do solo com o qual se unem em 1 centímetro de comprimento as bordas inferiores de uma canelura feita em uma massa de solo colocada na concha normalizada de Casagrande sob a ação de 25 golpes da concha sobre a base desse aparelho.
Essa é a definição de. Já vimos na questão anterior que o ensaio de Casagrande, com a aplicação de 25 golpes para fechar a ranhura, determina o limite de liquidez. Nosso gabarito vai ser a letra D. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, deixa aqui abaixo o seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos do canal O Engenheiro Concurseiro. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final dessa apresentação. Até a próxima e tchau!